Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula! Microfone ligado! Convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós Tá desempregado. um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Alô, alô. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Paulinha, o que aconteceu com a Robert hoje, minha querida? Então, na verdade, a gente tinha uma figura ilustre, uma menina maravilhosa, uma cantora aluna. E, enfim, acho que daqui a pouquinho ela vai entrar aqui pra dar um beijo na gente. Sim. Ué, era uma Robert é cantora É ou Robert quê? ou é cantora? É cantora. Entendi. Agora a gente vai mesclar num... É só mais Robert, é um quadro que eu acabei de inventar. Ah, entendeu? tá. É, não que Posso bom. chamar? Jabá, chama Jabá isso. É, exatamente. É Ela é isso aqui. linda, Você ganha maravilhosa. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com um beijo gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde, turma amiga. Fala aí, Vamos lá. gordinho. Tudo bem, velho? Vamos aí. Vambora. Nunca sinta vergonha da sua própria história. Um dia, ela será inspiração daqueles que estão começando. É isso aí, bichão. Paulinha, você vai participar hoje? Vai, pode chegar. Vai. Então fala o que você Me interessa muito o assunto, aliás. você convidou? Posso falar um negócio da Paulinha? A Paulinha, depois de ser muito criticada do seu cabelo vassoura, ela fez uma hidratação. Tá muito linda, Paulinha. Obrigada, Emílio. Não dê bola pra torcida, não. Falou a outra que não faz pilates e é corcunda, né? O mundo quer que a gente vá pra trás. Para de Não varrer- liga, varrer a não rádio. ouça. Vá pra Não trás, ouça. Paulinha, gostoso. Você conhece a história do sapo que subiu na árvore? Não conheço. Como é que é essa história? Você conhece a história do Conheço, sapo? Emílio. Eu vou contar um dia pra vocês a Boa, fábula milhaça, boa. Conta agora. do sapo Ah, que conta subiu aí, na árvore. conta Não, agora. não, eu vou contar Agora pra ele não vocês. tá com saco. É disso aí que a Amanda fez. Ah. Entendeu? Fala aí, pode falar. Hoje. Ah, então, hoje é um assunto que interessa a mim e acho que a grande parte da população quer a reforma da Previdência. Aos velhos, você quer dizer? Não, aos novos também, porque pra que seu filho meu eles vão Eles não contribuir? estão pensando em A aposentadoria, gente não tá filha. pensando. Ah, Querem farra A e show. juventude é Neymar. Alegria e ousadia. toys. E é nessa que eu tô agora. Farra, pingue e Deus no foguete. comando. Alegria e ousadia. Deus no comando. sempre. Hashtag. Milionários de vibe. Deus está sempre olhando por mim e nada me faltará. Então nós vamos É o falar Salmo hoje. É o Salmo 23. Hoje nós vamos falar sobre a previdência no Ai, país, ai. que vai mudar, parece que vai mudar, tem muita Exatamente. gente que não quer que mude. Então nós vamos entender como a gente vai se aposentar e Mas a gente não vai se aposentar, na verdade, né? como o dinheiro que vai sobrar para o resto das nossas Vai vidas. sobrar. Boa, É milhaça. isso aí, bichão? É isso aí, bicho. Então vamos trabalhar? Então tá começando o Pânico aqui na Pan. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje temos um convidado muito especial. Comentarista da Rádio CBN, ele tem o programa Minuto da Previdência, ele é colunista do blog De Olho no Futuro, do Paraná Portal. Ele também é muita coisa aqui, ó. Ele é comentarista do jornal Bom Dia Paraná da RPC Globo, atualmente presidente do Fundo Paraná de Previdência. Estamos aqui com Renato Folador, senhoras e senhores. E vamos falar desse assunto. Por favor, Paulinha, vamos você que tem entender, né? interesse. Vamos falar sobre a Previdência. Vamos entender. Vamos entender a Previdência. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Emílio? Boa tarde a todos. Boa tarde. A Paulinha quer se aposentar. Agora já. tá Todo louca mundo quer se pra se aposentar. Com essa idade, Com essa jovem idade. como ela é, Com essa idade. Com essa idade. por isso que a Previdência está quebrada, Emílio. Exatamente. Então, quer dizer, o negócio não funciona mais. Não funciona há muito tempo. Nós Por- estamos... Por Diga a bola. quê? Não, por que não funciona? Veja bem, Bola, eu vou explicar até para a gente poder nivelar um pouco o conhecimento, sem Ótimo, querer ótimo. dar nenhuma aula. O financiamento da Previdência Social é por repartição simples ou caixa. Significa o seguinte, a geração atual de trabalhadores contribui para pagar a geração anterior de trabalhadores que hoje está aposentada. Certo. Correto? Correto. Correto. Na esperança de que quando chegar a hora desses que estão contribuindo, existam trabalhadores em número suficiente para pagar sua aposentadoria. Então, nesta equação, o fundamental é a relação ativos e inativos.
Porque os ativos representam a receita Certo. e os inativos a despesa. Muita gente diz assim, o Brasil está envelhecendo. O envelhecimento populacional não é só ter mais idosos na população. É o efeito disso combinado com a queda da taxa de natalidade. Então vejam bem, nós hoje estamos com 12% de idosos na população. Daqui 20 anos nós vamos ter 24% de idosos na população. Só que na outra ponta, que são os jovens brasileirinhos que têm que nascer para alimentar esse sistema, na década de 60 eram 6,4 filhos por mulher. Hoje, 6,4 a média. Hoje é 1,7. É muito. Então o nosso padrão de fecundidade é padrão europeu. E isso nos leva à seguinte conclusão. Gradativamente nós vamos ter cada vez mais idosos, em função dos avanços na medicina, na produção de medicamentos e alimentos. Eles vão viver mais, felizmente, mais para a Previdência, e isso é um desastre se nós não tivermos uma idade mínima para se aposentar. E a idade mínima que hoje os trabalhadores por tempo de contribuição se aposentam no Brasil é 54 anos. Então você não tem alimentação, Você não o tem de mercado onde de tirar. trabalho, não vai ter mais brasileirinho batendo na porta das empresas. Uma coisa muito interessante, vocês têm percebido nos estados que as escolas estão, algumas salas estão Diminuindo. vazias? Na verdade, você tem que começar a criar creches para idosos, porque não tem mais criança nascendo para receber educação. Quer dizer, as escolas que foram construídas no passado estão ociosas por falta de jovens brasileiros. Então é uma população madura. E nós chegamos a essa situação absolutamente por falta de planejamento, né? Eu brinco sempre que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. E o destino do Brasil é esse. Nós tínhamos que ter feito essa reforma há 20, 30 anos atrás e não fizemos. Mas tanta coisa devia ser feita há 30 anos Pois atrás. é, Bola, pois é. Muita coisa. País que- Mas eu diria que o X da questão está no planejamento. Eu fui pesquisar, porque eu trabalho há 30 anos com planejamento, né? Com fundo de pensão e previdência, a raiz desse problema. E eu me deparei com um livro que foi escrito em 1900 pelo Conde Afonso Celso. O nome do livro é Por que me ufano do meu país? Era para comemorar os 400 anos de descobrimento do Brasil. E nesse livro, o Conde enaltecia, né, as riquezas minerais, a extensão territorial, a biodiversidade, o solo, e acima de tudo a criatividade do brasileiro. Para se ter uma ideia do que representou esse livro, ele foi o primeiro best-seller e foi leitura obrigatória nas escolas por 50 anos. Então, durante 50 anos, os brasileirinhos cresceram ouvindo falar que o Brasil era uma terra abençoada por Deus e o país do futuro. Com a nossa cultura ibérica, né, esperando sempre tudo do governo, que o governo vai prover tudo que nós necessitarmos, nós tivemos ainda um fenômeno que afetou profundamente culturalmente o país, que foi a inflação estratosférica dos anos 80. O que a inflação estratosférica fazia? O que o dinheiro de hoje comprasse menos amanhã. Então as pessoas não pensavam no futuro, ela pensava no aqui e agora. Vamos viver o presente e deixar o futuro ao Deus dará, ou ao governo, né? Como se o governo também fosse uma entidade transcendental. E os políticos, né? Quer dizer, os gestores das coisas públicas que deveriam ter essa visão estratégica de longo prazo, eles só têm a visão estratégica da próxima eleição e não das próximas gerações. E nós chegamos nessa situação. O déficit da Previdência existe há 20 anos. Ele, em 2014, foi 55 bilhões de reais, em 2015, 85 bilhões de reais e em 2016, 151 bilhões de reais. Sabe qual é o orçamento Carioca, o orçamento da educação anualmente? Diga. 103 bilhões. Então já estamos bancando mais previdência do que ensino, né? Furo. O orçamento da saúde, 104 bilhões. Então, se não existisse o furo da Previdência, nós pelo menos teríamos dinheiro. Não sei se teríamos uma educação e uma saúde melhor, mas teríamos recursos para melhorar a educação e a saúde no país. E por isso que vocês lembram, o Fernando Henrique falava, o Lula falava, a Dilma falava, Mas o ninguém Temer agiu, fala, ninguém agiu. Todo mundo diz que a prioridade é a reforma da Previdência. Mas ninguém age. E o Exato. Congresso A culpa fica aí. é dos velhos, como sempre. Mas o doutor... A culpa é dos nossa. velhos. Mas Renato, Como Renato, vamos lá. O problema tá nos velhos. Vamos lá. Eu tenho a solução. Ninguém quer abrir mão Qual do a seu tenho a benefício. solução. Pois Qual a não. Eu solução, tenho a Emílio? solução. Qual Então seria? vamos fazer o seguinte. Lá vem. Você pega você tem um pai velho, não tem bola? Velho pra caramba, meu. Minha mãe tá velha também. A minha também. Vamos pegar os velhos Seu pai tá vendo. e vamos deixar os velhos no sereno.
Que isso? Ai, Emílio. Onde bate uma corrente de vento. Se o problema é esse, nós vamos acabar com os velhos. Aonde Você bate faz o uma seguinte, corrente de Quer vento. matar os velhos? Sabe, você mora em apartamento ou não? Você deixa... Aquela varanda. Você deixa na A varanda... janela aberta do Isso, quarto. Não, você põe O assim... Emílio quer que Pra eu- canalizar o ar. À noite... Vento encanado. Onde canaliza o vento. E Aí deixa de costas. você pega Pra o bater velho... o vento Sabe nas que costas. velho morre de pneumonia, né? Isso, você pega o velho e deixa ele ali pra dar friagem. Ai, Emílio. Tiro e queda, acabou Não, o problema do Brasil. para, não. Vamos matar todos os velhos. velho no por que não? sereno, hein? Vou Deixa o reencarnar. velho no sereno. Michel Temer, deixa o velho no sereno. Vamos Ele mesmo já resolver podia o nosso ficar lá no sereno lá. Hã? Não é? Terrível. Não, mas Então, mas... É muito Sabe boa que é? essa, né? Não, detalhe, Emílio. Claro, Você é maluco. Não, Não, mas sem a gente não pullover. faz nada. Sem O sereno, pullover. o sereno... Natureza que vai cuidar da natureza. A natureza se encarrega. É isso. Mas Aí a pessoa, o que aconteceu, tadinho? Ah, pegou um vento, faleceu. Friagem, não friagem. sei O velho por quê. tinha 10 horas na varanda aberta, mas Deixa eu falar, Renato. A gente brinca, tal, a gente fala, a gente usa isso, mas o grande problema, eu acho, isso aí é pro jovem, não é? Porque o jovem que tem 30 anos hoje, ele vai viver num país pobre e de velhos. Não é? É o futuro. O problema da Previdência é o futuro, Sim. não o presente. A gente está garantido. Em termos, né? Eu vou dar um dado para vocês interessante. Quem se aposentou pelo INSS na década de 70 ganhava 20 salários mínimos, que era o teto. Na década de 80 caiu para 15, na década de 90 para 10, nos anos 2000 para 7,5. Hoje, por lei, ninguém ganha mais do que 5,9 salários. Quem se aposentar daqui 5 anos vai ganhar 5 salários. E quem se aposentar daqui 20 anos vai ganhar 3 salários. Que, aliás, é a previdência básica no mundo inteiro. Porque a previdência básica é para impedir a miséria do idoso e do incapaz. Se você quer um nível salarial, um nível de remuneração depois de parado melhor, você tem que ter o plano B. Plano B, E o que é a plano B, previdência que no privada. mundo todo é a previdência privada, que tem 35, 37 trilhões de dólares. Mas, por exemplo, veja uma coisa. Se você vai, sei lá, para os Estados Unidos, os caras lá, eles têm uma carteira de ações para aposentadoria. Sim. Eles não pensam nesse, que é o Estado que vai cuidar do cara e tal. Ele faz uma carteira de ações, coisa que no Brasil não existe. Por quê? Porque num determinado momento, os banqueiros foram no governo e falaram, não, deixa que a gente cuida da ação do cara, que o cara particular ele não sabe cuidar disso. E é justamente isso. Quem ganha muito é banco. O cara ele não faz uma previdência legal e ele vai cair na mão do Emílio, governo e pagar quanto... Todo mundo sabe aqui, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, né? Eu atendo centenas de pessoas por mês. 99,9% não entende de finanças e nem de previdência. Como é que você pode, num país que tem a maior taxa de juros do mundo, não ensinar nas escolas profissionalizantes ou nas universidades finanças pessoais e previdência? Que é uma coisa que o americano, quando ele entra no mercado de trabalho, ele pergunta duas coisas. Quanto que eu vou ganhar no ano e qual é o meu plano de previdência privada? É isso aí. Então nós não temos isso aqui. Quer dizer, o governo que tinha que ter a responsabilidade de educar, de orientar, até se porque você for sabe- depender do governo, Mas isso né? aí não é o banco que fez isso? Bom, Porque, não por sei. exemplo, É, não, porque o- sociedade, Emílio. O gerente pensa- do banco não é vive sociedade. oferecendo. Não é sociedade, não. Isso De aí se organizar. Não é sociedade. Que sociedade? É Sociedade claro, não se sabe o Ministério nada. da Educação Sociedade. implementa esse Implementa. sistema, Não. acabou. Acabou, né? Ó, eu perguntei para um... Lembra que tinha uma SPB na época da ditadura, moral e cívica? Eu perguntei... Calma. SPB? Eram disciplinas que os militares... Peraí, Emílio. Não, Você não SPB. entendeu? Eram disciplinas que o militarismo colocava como diretriz pra sociedade. que militarismo? Calma, não tô dizendo que é bom ou ruim. Tô dizendo que existia... Peraí, a intervenção do governo no método educacional. Sim, tinha O isso. que ele tá dizendo é o seguinte, O por que governo, não? o governo tem que pagar imposto Pô, mas e deixa eu só. falar, meu. Sim, mas Por que o Ministério da Educação não implementa a matéria Previdência e Finanças? Meu filho, por exemplo, com 8 anos de idade, já aprende desde pequeno o que é juntar dinheiro, o que ele vai ganhar por ano, o que é uma previdência. Tem matéria, isso o cara aprender desde perguntei, pequeno. Não é, mas isso é filosofia. Por exemplo... É matemática, fica aprendendo Por fórmula exemplo, de o Bhaskara, Brasil- porra. Aí eu não aprendo o Brasil- essencial. Os caras no Brasil, por exemplo, você pegar a poupança, é o quê? Agiotagem. Agiotagem. O cara, ele pensa que ou ele é especulador ou ele é agiota. Quando você deixa o dinheiro no banco, você fala, tá me dando juro. Aquilo é agiotagem.
Não é você preparar, não é uma previdência aquilo. Aquilo é juntar. O Brasil, basicamente, ele é isso. Ele funciona. O cara que tá na bolsa é especulador e o cara que deixa dinheiro Você na poupança. sabe quanto dinheiro tem na esses poupança DI. hoje? 650 bilhões de reais. Você sabe quantas contas tem com mais de R$1 milhão na poupança? 12.086. Eu não sei como gente burra consegue, né? E ganhar 1 milhão, porque só pode ser burro para aplicar na poupança. Quer dizer, a poupança hoje, o que ela dá? TR, que é um indexador da época lá do Collor, que dá em torno de 0, mais 6% ao ano. Quer dizer, qualquer título público que você aplique, você vai ter 11, 12, 13, tem o dobro. No entanto, 650 bilhões Então, estão aplicados na poupança. Por falta do quê? Pô, ensina De aí. educação financeira, meu Claro, amigo. claro. Por isso que tem que ter nas escolas. Eu perguntei numa turma de último ano de Direito. 1% ao ano é pouco ou é muito? Os universitários, último ano de Direito. 2/3 da turma levantou e disse é pouco. Eu disse, olha, 1% ao ano, em 35 anos é quase 40%. Representa quase 40%. Então imagine uma pessoa que acha isso e que não paga o cartão de crédito, que é 15,5% ao mês. É. Quanto que ela está pagando? Ao mês. Ela financia uma televisão e paga 3, ela financia um carro e paga 2, ela financia um apartamento e paga 3. Só perde. Por falta de educação financeira e previdenciária. E a mesma coisa a previdência. Hoje eu tenho muitos recém-nascidos que fazem previdência comigo. O pai vai lá, né? E assina ele entra com R$50. Contribui com R$50. Você não tem ideia o que é R$50 aplicado durante 40 anos. É uma aposentadoria, ou então é uma poupança que ele faz para custear uma universidade particular se não passar numa federal. Falta educação. Desde o primeiro emprego, a pessoa tem que saber a força dos juros e ela tem que saber a importância de ter um plano B, porque eu estava falando para Paulinha, de onde a gente menos espera que venha alguma coisa, é que não vem nada mesmo. Você nem sabe estão os juros esperando que do tem. governo alguma coisa. Não, que eu digo tá pra morto. esqueça, meu amigo. Tá morto. É 3 salários que daria hoje uns R$2.800. No final da carreira, vou ganhar mais. Então, meu amigo, se prepara, porque você vai viver muito mais. Você lembra aí que o pessoal, inclusive aqui no teu programa, vieram dizer que a expectativa de vida ao nascer é 75 anos. É verdade. Só que a mortalidade no Brasil, quer dizer, a expectativa de vida no Brasil é influenciada pela mortalidade infantil e pela mortalidade da juventude, que é muito Alta. grande no Brasil por causa dos acidentes de carro, por causa da insegurança. Agora, passar dessas duas fases, mortalidade infantil alta e na juventude alta, quando a gente chega nos 50 anos, nós temos expectativa de sobrevida igual ao do europeu. Quem chega aos 65 anos, sabe quantos anos é de sobrevida? 20. Ah, não, moço. 20. 80, Mas sou eu que digo, o IBGE, Eu não quero ir pra Evandro. eu não quero ir pra boate com 85, não. Ai, de bengala. Você então, quer dizer, Evandro vai ter spa pra terceira Até porque vai idade. ter falta geriátrica, não vai seduzir mais ninguém, né? mas isso aí, que nem a gente fala, tal, que o cara fala, não, isso é um benefício pros velhos, tal, e não sei o quê. Na verdade, isso aí, quando o Bismarck fez esse cálculo da aposentadoria, né, da Previdência, era pra tirar o velho da fábrica. E da rua. Então, o cara, ele trabalhava na fábrica, aí falava, não, ele tá muito velho, ele não vai produzir muito. Então, porque ele morria rápido, né? Ele ia morrer Antigamente, rápido. E era 70 anos, se não me engano. Na verdade, ele quando implantou a idade de 60 anos, mas ninguém chegava aos 60 anos na Alemanha, morria antes. Isso, morria antes, É. né? Então, ele fez isso aí pra fábrica ficar mais produtiva e pra tirar o O cara. miserável da rua também, que Isso. tinha muitos pobres. Isso. Então, quer dizer, é uma coisa meio que não é benevolência, não é uma coisa que ninguém quer. Não é caridade. Não é caridade. E a gente vê por esse lado, né? O político, naquele determinado momento, como vai fazer isso e tal, mas aí não fecha a conta. Não vai fechar a conta. Então, quer dizer, o negócio é o cara poupar cada vez mais cedo e pensar no E futuro. pensar no plano B, que é a previdência privada, né? Escolher uma boa previdência privada, E o né? pensamento, Neymar, ousadia e alegria. Cadê? Onde é que fica, Pra gente né? curtir, pegar a garrafa Quanto de que ele vodka ganha, e gastar Fica nessa tudo. história, ousadia e alegria, Renato. Olha, eu recebo alguns jogadores de futebol. Neymar é exceção. Eu Precisa, recebo né? jogador de futebol, por exemplo, que ganha R$100 mil dos 21 anos aos 34, 35 anos. O cara se acostuma com um padrão de vida altíssimo, né? Topzera, Carro importado e coisa. Amanda. Só que o cara não percebeu que quando ele parar de jogar aos 35, ele tem 50 Acabou. anos de vida em média ainda. Então o que a gente tenta? Encontrar uma equação que faça com que ele baixe o padrão de vida e que ele poupe para o futuro.
Só que é uma raridade, são muito poucos os que têm essa consciência. Eu por exemplo, fui jogador de futebol profissional no Curitiba. Sério? Não. Você jogou com quem lá? Jogou com o Rafael. Joguei com o Braulio, Zé Roberto. Sério? Rafael ou não? Ronaldinho, Cabeça de Não, água. Rafael foi depois de mim. O Jairo. Serginho Chulapa. Sim. E O Jairo goleiro? a grande maioria, 95% dos jogadores que jogaram comigo ou contra mim, estão na miséria. Craques, jogadores como o Zé Roberto, que jogou aqui no Corinthians, no São Paulo e coisa. Tá pobre? Morreu, né? Pobre, miserável. Sem dinheiro, né? Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para viver muito, não estão preparadas para viver mais. E isso é uma realidade, Emílio. Olha, na tua família, comece a perceber quantos idosos nós temos ao nosso lado, parentes, amigos, e essas pessoas não se preparam para isso. Não. E vivem hoje do quê? A grande maioria, né, da solidariedade dos filhos, que também tem seus compromissos financeiros, e não vão poder daqui a pouco vai ser que nem nos Estados Unidos, né? Cada um vai ter que se virar Cada um como... por si. Professor, olha só. Desculpa, Daniel. Eu tava ouvindo uma discussão outro dia com os amigos, batendo um papo, e um cara, um amigo meu, ele levantou uma questão que eu achei muito importante. Ele disse o seguinte, que a gente tem a mania de se comparar ao Brasil. Pô, mas lá nos Estados Unidos, todo mundo fala isso, né? Porra, aqui no Brasil, mas lá... Aí ele falou o seguinte, a diferença é a seguinte, meu nobre camarada. Lá estão na 7ª geração de caras que cursaram o curso, fizeram o curso superior. E aqui nós estamos na 1ª. Isso. Então ainda falta muito para nós brasileiros, né, perceber que a educação, ela é o berço. Você tá falando, o cara não se prepara, o cara não sabe, ele não tem o discernimento e contato com esse tipo de informação. E eles têm uma virtude porque eles... Eu não acredito nisso. O quê? Eu não acredito. No curso superior, eles estão na Eu não 7ª acredito. geração, a gente Eu tá na não 1ª. acredito. Por exemplo, a sua mãe vou tem te curso dar um superior, exemplo. meu pai não tem, você tá entendendo? Vou te dar um exemplo. Se você olhar para os pais, não tem. Vou te dar um exemplo. Eu acho que tudo se resume ao mercado. Por exemplo, você vai para Cuba. Cuba tem um sistema educacional espetacular. Todo mundo se forma em Cuba. Sério? Médico, Cuba, medicina. Cuba é o também. seguinte, Cuba é o seguinte, você faz o curso fundamental, aí depois você vai fazer o exército, você escolhe a faculdade que você quer fazer, se você quer fazer medicina, o que você quiser. Mas a economia lá é nota Mas zero. lá, como não tem mercado, você sai na rua, tem mendigo que é biólogo, meu filho. Verdade E o mesmo. guia Tem turístico mendigo- ganha mais do que um tem médico mendigo lá. biólogo em Mas você Cuba. tá falando de Todo um país mundo- bizarro, né, Emílio? Bom, então você dá o seu exemplo, eu dou o meu. Não, mas é Então, bizarro, a sua comparação é bizarra. Eu sei, mas educação Desculpa, Cuba. é mercado. Cuba não é parâmetro pra nada, Mas cara. não vamos se como não? espelhar em ninguém, vamos É se espelhar na ditadura, gente cara. mesmo. A gente Posso não tem que fazer ficar uma olhando pergunta, do outro Tá lado. falando de Só me... ditadura. Renato, Fala de Coreia do Norte, então. Vai, vassourinha. minha cabelo. Renato, eu queria saber o seguinte. Por exemplo, como era a reforma da Previdência, como está e como vai ficar? Porque Já falou, filha. Não, Ô, não, vovó. Calma, não, gente. Calma. Não Por vai exemplo, passar essa reforma. Calma. Não vai passar, os caras vão Tinha passar história- um pano, tinha história vai dos- continuar. Dos 55, 60 anos, depois 65, 60. Aí a soma de 95 com 80 e agora parece que é uma nova Bingo. reforma. Eu queria saber... Linha. Tá bom, vamos lá. Eu queria saber Vamos como lá. vai ficar e o que isso atinge Tá. ao jovem, a quem já está no mercado de trabalho e a quem está quase se aposentando. Tá bom. Então, a reforma da Previdência que o governo propôs, ela é necessária, ela é urgente e é errada. Ela é tão pobre tecnicamente que parece que foi feita por estagiários. Né? E eu vou citar duas coisas básicas aqui. A fórmula de cálculo. Né? A fórmula de cálculo é 51 mais 1% por ano trabalhado. Isso é a mesma coisa que o Emílio chegar e dizer, não, eu quero 45. Daí o Carioca chega e diz, não, vamos colocar 48. O Evandro diz, não, vamos colocar 55 mais 1. Aleatoriamente se escolheu isso. Então isso não tem fundamentação técnica e contraria um dispositivo constitucional, ela vai ser declarada inconstitucional se for aprovada, porque o artigo 201 da Constituição diz que a Previdência Social tem que ter equilíbrio financeiro e atuarial. Traduzindo isso, o que quer dizer? Uma conta de resultado zero. Você vai receber de aposentadoria o que você recolheu de contribuição. Como é que isso está espelhado? No fator previdenciário. O fator previdenciário é uma conta de resultado zero. Você recebe de aposentadoria o que recolheu de contribuição. Por exemplo, o fator previdenciário, ele combina a alíquota, o tempo de contribuição e a idade da aposentadoria. Não tem idade mínima para se aposentar. O homem que cumprir 35 anos e a mulher 30, independente da idade, vai lá e se aposenta.
A idade média tem sido 54 anos. Ora, se a pessoa se aposenta com 54, ela ainda vai viver até os 85 em média. Nós estamos falando em 31 anos de sobrevida. Como ela vai viver muito, a poupança dela vai ser dividida por 31 anos. E vai ser pequena. Caramba. A aposentadoria. Agora, se ele deixar para se aposentar depois dos 60, a expectativa de sobrevida é a mesma, até os 85. Como é um período menor de recebimento, a aposentadoria mensal dele aumenta. Essa é como vigora hoje. Aí o governo tira essa fórmula, que é uma fórmula reconhecida no mundo todo, o Brasil é exemplo nisso no mundo, para colocar essa coisa esdrúxula de 51 mais 1% ao ano. A pessoa, para poder se aposentar aos 65 anos com a suposta integralidade, tem que começar a trabalhar aos 16. Quer dizer, nós estamos desestimulando a educação, a cultura, a formação educacional, porque só quem começar a trabalhar aos 16 vai se aposentar com 100% aos 65. Então, primeiro o grande erro. O segundo erro, o degrau. Se eu tenho 49 anos, 30 meses, 11 meses e 30 dias de idade, e o Emílio tem 50 anos, eu, que tenho 49 anos, vou ter que trabalhar, eu caio fora da regra. Eu vou ter que trabalhar até os 65, vou ter que trabalhar 15 anos para me aposentar. E aquele que nasceu um dia antes de mim, vai trabalhar só quanto? 1 ano e meio. Porque qual é a regra de transição que eu tinha proposto para o governo federal? A regra de transição tem que ser a seguinte: todo mundo calcula em função da expectativa da aposentadoria, pelo tempo de contribuição, que é a regra que existe hoje, é a única carência. Então faz o seguinte: 50% a mais do tempo que falta para se aposentar. Se a pessoa está 1 ano da aposentadoria, ela vai participar da reforma da seguinte forma: vai trabalhar 1 ano, mais 50% de 1 ano, que é 1 ano e meio. Se está 2 anos, vai trabalhar 2 anos, mais 50% de 2 anos, que é 1 ano. E faz isso para todo o espectro. Você gradativamente, não pode ter então, mas deixa eu os falar. 50 anos, que é um degrau absolutamente injusto Mas, socialmente. Renato, nós estamos falando aqui de nego normal. E um senador com mandato só? Sem senador. MD, Zé MD. Ô, Renato, por exemplo, esses caras que se aposentam, que são funcionário público, que tem esse privilégio de se aposentar com o que ganha na ativa. Isso vai mudar? Já mudou, né? Porque antigamente era o último salário e hoje é 80% dos melhores salários desde julho de 94 até a data da aposentadoria. E a minha proposta é que seja tudo igual. Você não pode unificar os regimes, porque são atividades diferentes. Não, você tem que ter. Por que o funcionário público tem esse privilégio? Porque você tem categorias muito específicas, como os militares, você tem categorias como os magistrados, que têm exclusividade, você tem categoria como os professores, que tem um trabalho, vamos dizer assim, muito diferenciado em sala de aula. O que é a minha proposta? A proposta era que, por exemplo, se o fator previdenciário existe no setor privado, ele tem que existir no setor público. Se a idade no setor público hoje é 60 anos homem, 55 a mulher, vai ser tudo 65. E o tempo de contribuição, a gente adotaria, na hora de você colocar no fator previdenciário, 5 anos a mais para as mulheres em função da dupla jornada. Quer dizer, a idade é a mesma, 65. Mas ela trabalharia 5 anos a menos do que os homens em função da dupla jornada de trabalho. É muito complicado para entender isso aí. Zona, né? Por que complicado? Se nós estabelecermos 35 anos de contribuição para o homem, a mulher teria 30. Aí ficou mais... Em 65 anos. Para você ter uma ideia de como essa fórmula do fator previdenciário é ideal para a reforma, com 65 anos de idade e 35 anos de contribuição, o resultado é integralidade. Então, ao invés de ter que trabalhar como na fórmula que o governo está propondo 49 anos, a pessoa trabalharia 35. E se aposentadoria com 65 anos. Que é a intenção fazer o quê? Com que a pessoa se aposente mais tarde. Ninguém poderia se aposentar com menos de 65 anos. Renato, essa fórmula que o governo está propondo, da pessoa trabalhar 49 anos, por exemplo... Não é trabalhar, não é obrigado a trabalhar 49 anos. Não, o careca falou lá, porra. O careca falou. Aí, pensa... Depende. Isso aí o careca falou. Aí, por exemplo, meu filho... O careca... Peraí, sem filho. É o seguinte, quanto mais você trabalhar, mais perto da integralidade você vai estar. São 3 salários mínimos. Eu sei, filha, mas é o que tem pro momento, filha. Mas o que eu então queria saber...
um. Quer ganhar Não 50 nada. pau. Vai lá no banco e faz Bradesco, outro. chega lá no Bradesco e fala, ô Bradesco, eu quero fazer Uma de negócio 5. com o meu filho. pronto. Vai lá e Mas faz, isso pô. vai, isso aqui é o eu, quê? Paga eu mensalmente queria lá no perguntar banco. pro Renato se isso não vai fazer com que o jovem não queira pagar a Previdência. Porque pra que ele vai pagar uma coisa a vida dele inteira que ele não vai receber? Outra, com essa nova regra, houve uma corrida, acho que de 30% das pessoas querendo Foi. o INSS. Ou seja, superinflacionou, o governo tá gastando um absurdo com publicidade, né? Então, até que ponto isso é viável? Veja bem, ele não tem que querer, ele é obrigado, né? Quer dizer, o trabalhador que tem carteira assinada, ele é obrigado a contribuir para o INSS, a recolher. O que eu estou dizendo é que mesmo que ele contribua para o INSS é importante para uma aposentadoria básica. Mas para as pessoas que sonham no final da carreira estar ganhando mais do que R$ 2.800, tem que ter uma previdência privada complementar. Claro. E a previdência privada, ela é voluntária. Eu fiz uma proposta para o governo que eu acho que seria muito interessante a democratização da previdência privada, mesmo para quem ganha um salário mínimo. Hoje, o patrão recolhe 8% de fundo de garantia por tempo de serviço. O fundo de garantia rende TR mais 3, é pior do que a poupança, né? Metade da poupança. Então, a minha proposta era 1% até os 35 anos seria destinado para uma previdência privada de livre escolha do trabalhador. Dos 35 aos 45, 2% e acima de 45, 3%. Boa ideia, hein? Não sai do bolso do trabalhador. Para o empresário é indiferente, porque ele vai depositar, só que nós transferiríamos a gestão desse dinheiro para profissionais. Então, mas não E vai não pra pro banco. governo. Aí vai pra banco. Sim, ele vai Banco, Não. banco é banco. Banco é babado. Banco é ligeiro. Você paga uma Pode taxa, ir. aspirador de pó. Gente, o banco. Não o banco é contar. ligeiro. Eu acho, cara. Pode ir para fundo de Tem pensão. umas taxas que você não sabe. Mas aí vai o Lula e pega o Cartão. dinheiro lá, o Previ lá, Tem Lula. destrói. Só do banco. O banco dá muito migué na gente, Renato. Dá. Mas dá muito Dá. migué. 0 a 10. Dá. Tem umas contas, você A fala, pegadinha sempre é a taxa de administração Isso. financeira. A do É isso cartão. que tem que olhar. É a taxa de Você olha- carregamento, né? Não, a carregamento é inofensiva. Ela representa muito pouco porque é descontada de cada contribuição. Mas a taxa de administração financeira é aplicada sobre o patrimônio acumulado, que ele aumenta todo mês com a contribuição e com o juro. Então é aí que tem que olhar. Se for aplicação só em título público, não pode ser mais de 1%. Ah, tem fundo de ações junto, pode chegar a 2,5%, mas é roubo. Mas o banco está ganhando muito em cima de você. Agora, não tem saída. Mercado financeiro, Emílio, é banco. Fundo de pensão. Fundo Todo de mundo, pensão né? é entidade Não tem sem pra onde finalidade correr. lucrativa. Não tem Pera pra onde aí, Não correr. tem pra onde correr. Você sabe muito bem, em 1967, você se lembra bem disso, você estava jogando lá com o Jair, o governo falou o seguinte, nós vamos tirar, você pode tirar o dinheiro do bumbo de garantia e pode aplicar na bolsa. Os caras queriam dar um up na economia, porque onde você vai dar o up na economia é na bolsa. Aí os banqueiros pegaram o jatinho, foram lá para Brasília, chegaram em Brasília, vamos tomar um cafezinho, sentaram e falaram, não, o cara comum não vai saber aplicar, ele não sabe, deixa que a gente cuida do dinheiro dele. Deu no que deu. Banco ganha muito dinheiro, fica lá cuidando, fala que cuida Aí do fala dinheiro que é da um gente, fundo faz que tem aquele com aplicação. prédio, tem o fundo... Galileu. Fundo Galileu. E tomando grana da galera. Tanto é que pouca gente investe em bolsa de valores aqui no Brasil. Você tem razão, Emílio, mas veja bem, existem dois ramos da previdência privada, a fechada e a aberta. A aberta é o PGBL, o VGBL, é banco. O banqueiro, a finalidade dele é lucro. Então ele ganha primeiro para ele, remunera o acionista do banco, paga a força de vendas, o corretor, o gerente de banco, paga a propaganda, a marketing, mídia, inclusive, o marketing inclusive no campo de futebol, e o que sobrar vai para você. Mas existem os fundos de pensão fechados, que são os fundos de pensão sem finalidade lucrativa, é como um consórcio. Eu presido um. Tem 5 mil segurados, desde o presidente da Volvo até um recém-nascido. Tá no meu fundo. Esse fundo faz o quê? Ele aplica diversificando no mercado financeiro, aplicando em fundo de ações de dividendos, aplicando em diferentes setores da economia, aplicando em títulos públicos, em NTNB. Este fundo de pensão, eles estão sendo abertos para todas as categorias profissionais. E o fundo que eu administro, ele permite que qualquer pessoa física que tenha um regime de previdência oficial, ou INSS, ou de uma prefeitura, ou do Estado da União, vai lá e com R$60 ele pode começar a contribuir. Só que fundo de pensão não faz propaganda, fundo de pensão não tem corretor, mas isso está se tornando cada vez mais conhecido no Brasil. E a ideia o que é? É que tenham mais fundos de pensão
Porque os bancos, na sua grande maioria, roubam do segurado. Claro. Para você ter uma ideia, a taxa de administração de 3%, depois de 25 anos, o banco fica com metade da poupança previdenciária do contribuinte. O pessoal, quando eu faço palestra que tem gerente de banco, saem da sala, porque eu faço a demonstração, eu mostro na planilha e é isso aí. Por quê? Porque eles ganham na taxa de administração. Então, eles não vão conseguir fidelizar o cliente, porque cada vez que o cliente começar a aprender a fazer conta e ver que está perdendo ali, ele vai procurar uma outra alternativa. E por isso que os fundos de pensão são uma alternativa. Agora, não existe no mundo alternativa que não seja essa. Existia o teu avô, teu pai, o meu pai, Dinheiro meu avô, no disse, colchão. vamos comprar imóvel para alugar. Né? Imóvel para Mas a gente alugar que tem era um medo, negócio. A gente tem medo de investir porque tem lá aqueles malucos da pirâmide. O cara não tô falando mas- que é o seu caso, obviamente. Mas é por isso, você investe no banco porque você tem essa falsa segurança da A falsa instituição segurança, Daniel. Que fala que o banco já tá há 50 anos lá e não vai te sacanear. Mas vocês perceberam, quer dizer, por que o banqueiro nos engana na sua grande maioria? Não estou generalizando, Pela né? segurança. Você Não, por quê? Por causa da falta de educação financeira nossa. Sim, a gente Se não tem nós informação, tivéssemos que o Bola educação falou. financeira, nós não seríamos enganados. Se eu chego para você e disser, Emílio, presta atenção na taxa de administração na hora que você for contratar uma previdência privada. Tem ações? No máximo 2,5, 2. Ah, não, é só título público, só renda fixa. É de 1 para baixo. Você vai fazer isso, você não vai deixar o teu gerente te enganar. Só que hoje ninguém entende absolutamente nada disso. E qual é a alternativa a isso? Não existe. A alternativa a isso é comprar imóvel. O cara compra imóvel para alugar. Daí o imóvel fica desocupado durante um período. Ele tem que pagar imobiliária, tem que pagar advogado para tirar inquilino inadimplente, desvaloriza, tem que fazer a manutenção e quando recebe aluguel tem que pagar imposto de renda. Pô, Você acha que Então, o já gerente... tentou fazer, fazer uma conta para ver Renato, quanto rende um Renato, imóvel? mas eu acho que tudo isso aí que a gente tá falando, tudo bem, vamos imaginar que o cara com, sei lá, 18 anos, ou quando ele começou a trabalhar, ele começou a comprar um terreno aqui, um negócio ali e tal. Depois, quando ele tá, sei lá, com 65 anos, ele tem lá muitos imóveis, ele consegue viver disso. Eu acho que tudo tá em você começar, você planejar. Ó, falei Perfeito. bonito. Olha, querido, depende. você planeja. Eu conheço gente que tem... Você faça um planejamento Tem da 50 sua imóveis, vida. 30 não estão isso, da alugados. sua vida, você vai conseguir. Homens de chegar. negócio. Homens de negócio. Pequenas empresas. Não, conheço Pequenas mesmo. empresas, grandes Eu cagadas. conheço gente que tem Essa é 30 a lei. imóveis, sim, 20 não estão alugados. Quem? Um monte de gente. Começa Negócio de tem que imóvel pagar também é IPTU, antigão, tem que tio. pagar condomínio, tem que pagar um monte de coisa. Como era antigamente quem comprava linha telefônica. Mas Você é muito antiga, né? Você é muito Mas antigo. também, Ai, né, isso meu não filho? existe, Senhora, cara. a linha tinha 3 linhas na casa dela pra fazer a Vai, conferência. Posso falar uma coisa vassourinha. muito constrangedora? Muito bem, eu vou tocar uma música agora. telefone. Você está ouvindo. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer Pode que mandar, pode o mandar. Renato aqui manja tudo. Ele é do Sabe o fundo tudo mesmo. dele é Previdência Multipatrocinada, é isso, né? Fundo Paraná. Fundo Paraná. Fundo Paraná de Previdência. Moro tá na área. Ninguém vai te enganar. E para você Fundo seguir o Facebook é o Renato Folador. O site dele é renatofolador com 2 Ls.com.br. A gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre. Estamos aqui falando de previdência no país, está tudo meio que mudando lá, os caras vão votar, aquela pataquada que você já sabe bem. E a gente está falando de finanças pessoais, estamos falando de dinheiro, que é uma coisa que pouca gente gosta, né? Ninguém está muito porque preocupado. tá- Mas temos sem, aqui né? um especialista, o Renato Folador, ele é comentarista da CBN, tem um programa Minuto da Previdência, ele tem ele é colunista no blog De Olho no Futuro, no Paraná Portal, e comentarista do Bom Dia Paraná, da RPC Globo. E ele é presidente do Fundo Paraná de Previdência Multipatrocinada. Muito bem, então estávamos falando aqui... Boleta, você tem alguma dúvida aí ou não? Eu tenho tanta que se eu for perguntar pra ele, eu já não entendo muito bem disso, né? O que você entende? Não, de grana, onde botar. Acho que a minha gerente me dá uns puta tunga no banco. Que Mas beleza, eu já peguei o cartão. É muito pique que a Já gente peguei do faz, Renato, então nós vamos dar um... Não, mas eu não entendo direito qual é que é. Eu já contribuo há um tempão. Com a privada. Não, com a nossa aqui da A rádio. normal, A normal. A Previdência Fundo de Social. garantia. Será que serve É o pra alguma fundo de coisa? garantia. Nos dá uns 25 anos já.
É aquilo que eu falei, a gente tem que fazer uma análise de, no máximo, 3 salários mínimos, né? É isso que tem que contar. Se você tem uma renda superior a isso, no final da carreira, tem que começar a ter o plano B e contribuir para uma previdência privada. De preferência, num fundo de pensão. Se não tiver possibilidade de entrar num fundo de pensão, faz um PGBL ou VGBL em banco, mas presta atenção na taxa de administração financeira e na rentabilidade dos últimos 5 anos. A rentabilidade dos últimos 5 anos não é garantia de rentabilidade futura, mas mostra se o cara é competente na gestão. Renato, Muito bem, eu posso, se vocês me permitirem, eu vou colocar aqui algo que nós do mercado entendemos. Boa. É o seguinte, quando você chega no banco, qualquer aplicação que você faça no banco, o cara quer o quê? O seu dinheiro. Aí você chega lá e fala, ó, isso aqui tá dando X%, vai dar 12% ao ano. Aí você fala, porra, é um bom dinheiro. E vai dar. Aí você tem que descontar a inflação e todas aquelas taxas. O seu dinheiro que tá lá, o seu dinheiro que tá lá é um dinheiro que você acha que tá seguro, porque você acha que você tá ganhando aquilo. Você não sabe direito o que tá acontecendo com aquele dinheiro. Então a função do cara do banco é deixar o seu dinheiro no banco e oferecer algo que não existe. São os ativos, Emílio. Não, são ativos. O dinheiro que você deixa lá, tá ativo pro banco fazer o que quiser. Você deixa o dinheiro lá no banco e ele promete pra você um X que você vai tirar ou não. Se aquele dinheiro, você fala, puta, tá dando bastante dinheiro, você vai deixar mais aquele dinheiro. Só que o teu dinheiro lá, da taxa dele, vira dinheiro pra ele. Porque aquilo virou dinheiro. O seu dinheiro tá ali parado e tal, mas aquilo, a taxa do banco vira dinheiro. Por isso que nós, do banco, oferecemos coisa pra cacete pra você. Pix. Entendeu? Que é diferente do pensamento, por exemplo, de um cara que investe em bolsa de valores. Por exemplo. Vamos imaginar que, Emílio, eu sou um cara aqui e eu acho muito legal o Steve Jobs. Aí eu falo, porra, eu gostaria de ser dono da Apple, mas eu não tenho a capacidade daqueles caras. Então eu vou comprar uma fraçãozinha daquela empresa, porque eu acho que essa empresa vai me dar. Aí você vai lá, você vai receber uma grana pequena daquilo lá, você vai comprar a ação de uma, você vai se associar àquela empresa. Só que isso acabou virando meio uma especulação. Né? Principalmente aqui no Brasil, que não tem essa cultura de fazer esse investimento, virou meio uma especulação. Então o cara dinheiro pro lado, vai pro outro. O cara de bolsa é só pra ficar fazendo essas transações. Comprar e vender. Malucas. É mais ou menos isso, meu professor? Ou eu falei merda pra caramba? Não, falou corretamente. Eu vou tentar dar uma dica para vocês em termos de investimentos no país. Sempre quando me perguntam no que investir, eu pergunto para quê e qual é o prazo. Porque o que define o investimento correto é o prazo, a liquidez e quando você vai resgatar. Existe investimento para curto prazo, médio prazo e longo prazo. Você falou de um investimento de longo prazo. Ninguém aplica em fundo de ações. Primeiro, ninguém aplica em uma única ação. Você não pode correr risco de uma única empresa. Você aplica num fundo de ações e esse fundo de ações é um investimento volátil, especialmente num país como o Brasil, com todas essas crises econômicas e instabilidade econômica que nós temos. Então é um investimento para mais de 15 anos, 20 anos. Aí é válido você aplicar, desde que você escolha corretamente as ações. Que tipo de ações eu indicaria? Fundo de ações dividendos de empresas voltadas para o mercado interno. Por 2 razões. O dividendo é o que a empresa te paga. Dividendo é o que... É um X que você ganha. É um X que você ganha e que não tem imposto de renda e que você recebe, por exemplo, em média 6%, você já sai ganhando 6%. E vai depender do sobe e desce da bolsa no longo prazo. No longo prazo sempre dá certo, não só aqui no Brasil, como em todos os países do mundo. Por que voltadas para o mercado interno? Porque se você aplicar, por exemplo, numa ação de banco, de consumo, de alimentação, de energia, enfim, de produtos e serviços voltados para o mercado interno, eles repassam para o preço do produto a inflação. Então você está protegido também da inflação. Então essa é um investimento, como você falou, muito correto, só para o longo prazo. Como a previdência privada também é um investimento correto, só para o longo prazo. Ah, não, eu quero investir, mas pode ser que eu precise do dinheiro daqui 6 meses. Investimento de curto prazo até 2 anos, que tenha liquidez, só tem um investimento possível, Selic. Então, ou você compra LFT, que é a letra financeira do Tesouro, no Tesouro Direto, ou você compra a cota de fundo DI. É só esse investimento.
dá o dobro da caderneta de poupança, dá quase 3 vezes o que o Fundo de Garantia Renda. É investimento em DI, que é o depósito interbancário, né? Quer dizer, a taxa interbancária. Médio prazo, vamos contar aí de 2 a 7, 8 anos. Aí você tem, eu vou citar 3 produtos. NTNBs. NTNB, ela te dá o IPCA mais uma taxa de juros. Se você entrar hoje no Tesouro Direto, uma NTNB para 2024, ela vai te dar inflação medida pelo IPCA, quer dizer, você já protegeu o poder aquisitivo do teu dinheiro, e mais 5,24%, que é uma excelente taxa no mundo. Não quero comprar NTNB, compra um CDB de um banco médio. Porque se você for comprar do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, etc., eles vão te pagar 85%, 90% do CDI. Um banco médio, para um ano, vai te pagar 105% do CDI. Também é um bom investimento. Letra do crédito do agronegócio. Tudo que for letra é um bom investimento de médio prazo. E fundo imobiliário? E fundo imobiliário também. O fundo imobiliário rendeu ano passado 36%. É um investimento mais arriscado, mas pro médio prazo vale sim. Fundo de inflação. Nós estamos aplicando também. em Dubai. Posso tirar uma dúvida? Viu, outro Renato? NAD, viu? Estamos lá Nós e prospectando. Nós e Joseph. Estamos lá com Joseph os é árabes. Tá, o negócio tá uma loucura. Agora, deixa eu tirar uma dúvida, Milhaço. Pois não, gordinho. Você Vamos quer supor que dinheiro, você quer dinheiro O fácil. Não, eu quero. Quem não quer ganhar dinheiro? Eu quero ganhar uns 5 Ela bi quer até jogar amanhã, dólar, se tá? der. Quer ganhar, Fácil. né? Assim, se a pessoa investiu num longo prazo, como o senhor falou, mas daqui a 6 anos deu um problema, precisa tirar o dinheiro. Quais são os encargos que a pessoa vai se lascar? Primeiro, é o que eles chamam marcação a mercado. É quanto tá valendo naquele momento aquele título, por exemplo. Isso é uma coisa. E a outra é o imposto de renda. O imposto de renda, por exemplo, se você faz uma aplicação e você resgata ela antes de 6 meses, vai pagar 22,5% sobre o rendimento. Se você resgatar entre 6 meses e 1 ano, 20%, entre 1 ano e 2, 17,5%, e depois de 2 anos, vai pagar só 15%, que é a menor alíquota. Então, vai fazer o investimento, pensando em imposto de renda, pensa em um investimento para mais de 2 anos. Não, mas e se eu ficar desempregado? Se um filho meu tem uma doença que eu preciso pagar? É fundo DI, é curto prazo. Até 2 anos é fundo DI. Mas, Renato, a gente vive num país com 12 milhões de desempregados. Né? As pessoas male têm que gastar. É verdade, todo mundo termina. A grande parte da população termina o mês no vermelho. Sim. E o que a gente faz? Bom, a pessoa não o que a gente faz, não. Isso são políticas econômicas. Então, por isso que eu É o governo que tem que movimentar a economia do país, que tem que investir em infraestrutura, que tem que dar exemplo, condições... O governo falou que ia liberar... Gerar emprego, né? Fazer a economia girar. O governo falou que ia liberar o fundo de garantia lá que estava preso. Até agora nada. Outra coisa, eu queria saber se essa reforma da Previdência prejudica o trabalhador, o assalariado que vai... Olha, eu trabalho há 30 anos com Previdência no mundo inteiro. Eu nunca vi, estou falando, nenhuma reforma que fosse para aumentar a aposentadoria ou diminuir a contribuição. No máximo, você faz reforma para manter as condições atuais. Mas, normalmente, isso exige o quê? Que a pessoa... O que nós estamos falando aqui? Que se aposenta com 54 anos em média e que o governo vai levar para 65. O que significa isso? Que a pessoa não vai ter emprego quando ela tiver 65. Diminuir benefício. Porque se ela podia se aposentar aos 54 e vai ter que trabalhar até os 65, ela não só vai contribuir por mais 11 anos, como ela vai deixar de receber a aposentadoria por 11 anos. O efeito é 22 anos em termos de previdência. Então nós vamos efetivamente fazer uma reforma para diminuir benefícios. Boa. Não, Renato, Então você deixa é eu fazer contra, uma... você é igual o... Não sou contra. Como é que ele chama lá? Warren Buffett. Não sou contra. O seu amigo, ó, estamos aqui. Meirelles. Não é o Meirelles, pô. Do sindicato, pô. Vicentinho? Vicentinho é Não, contra. eu sou Vicentinho. totalmente a favor, Emílio. Hã? Eu Você só é a acho favor? que a Você acha que resposta... está errado o cálculo? que está errada a proposta. Eu faria o seguinte... Quem já cumpriu as regras, eles já tem o que eles chamam de direito adquirido. Tem direito adquirido. Claro. Quem não cumpriu as regras tem expectativa de direito. Para expectativa de direito, eu acho que tem que ter uma regra linear, que foi a que eu propus de 50% do tempo que falta para se aposentar. Você está 1 ano da aposentadoria, vai trabalhar 1 ano mais 50%, 1 ano e meio. E assim gradativamente. Se uma pessoa está 20 anos da aposentadoria, vai trabalhar 20 mais 10 anos, que é 50% de 20. Só que não pode ter esse degrau que eles colocaram de 50 anos para o homem e 45 para a mulher, por causa daquela injustiça, né? Por diferença de 1 dia de idade trabalhar mais. A fórmula de cálculo é o fator previdenciário. O fator previdenciário, com 35 anos de contribuição
que é justo, nós já praticamos hoje. E 65 de idade, o fator é 1. Vai ganhar hipoteticamente a integralidade. É muito melhor do que ter que trabalhar 49 anos numa fórmula que aleatoriamente foi discutida, sei lá, no boteco, na padaria, que alguém chegou lá e disse, é 51% mais 1% por ano. É tudo orelhada. Democratização da previdência privada. Uma parte do fundo de garantia, 1%, 2%, 3%, o trabalhador ou o patrão chega e diz, onde é que você quer que eu deposite na previdência privada? No banco, no fundo de pensão, etc. Ele vai ter 2 aposentadorias lá na frente. O INSS, mais a da previdência privada. E homogeneizar as regras do setor público e do setor privado. Existe o fator previdenciário para o setor privado, vai aplicar o fator previdenciário para o setor público. Setor público, a idade é 60 anos para o homem e 55 para a mulher, vai passar para 65 homem e mulher, como é no setor privado. E ponto. Porque a velhice é igual para todo mundo. Sim. Né? O que é diferente é a atividade. Eu me lembro quando eu estava fazendo a reforma da Previdência no Paraná, o ingênuo, né? E, em 98, eu queria colocar todo mundo com 60 anos. Né? E daí fui para um auditório, tinha umas 3.000 pessoas, né? E eu fazendo, né, pomposo lá, dizendo, não, porque tem que ter 60 anos. Daí o cara levanta o dedinho lá e diz assim, professor, eu sou paraquedista, o senhor me vê saltando de paraquedas com 60 anos? Né? Aí o policial, ele está sujeito a uma atividade perigosa, muito insalubre, e ele depende basicamente de vigor físico. Então nós não podemos imaginar que nós vamos colocar 65 anos para um policial que está na rua, para um soldado. Mas é uma conta muito... Não, mas são os especiais. Se eu estivesse do seu lugar, eu falaria, meu querido paraquedista, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Não dá para 7 bilhões serem felizes. Foda-se. Salta do teu paraquedas e tenta a sorte, meu irmão. Não há exceção. Então, é difícil aí você não dá pra fazer essa conta. Por caso. Agradar todo mundo, você nunca vai. É difícil. Não vai nunca. Não, eu sou não sei o quê. Não, mas eu... A gente pode mudar o investimento aqui na mesa? Olha, eu sou prostituta. Eu quero mudar o investimento. Eu acho que devemos investir em bitcoins. É isso que eu queria falar. Bitcoin. Você leu a minha cabeça. É a parada. A comunidade judaica, ela tem um feeling pro negócio. A família Bitcoin. agora manda falar assim, vamos investir em bitcoins. Bitcoin. Duman, meu advogado, falou, vamos lá. O Bitcoin, você acha que é especulação ou você acha que é um investimento seguro? Porque eu já convenci o Emílio, a gente vai pegar uma porta. Eu e o Emílio estamos no Bitcoin. Nós estamos abrindo uma corretora de Bitcoin. Isso, a gente tem aquela mineradora. Chama BitBit. 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 A gente tá em Washington com uma mineradora e a gente vai criar investidores. E se você quiser participar do Bitcoins, vem com nós. Convidado. É isso. Daniel, tem investimento melhor. Do que o Bitcoins? Do que o Você tá falando uma Bitcoin. bobagem. Eu coloquei todo o meu dinheiro lá. Tem uma notícia boa pra você. Vai. Hoje tem gravação do Webbullying. Boa mesmo. Maurício Meirelles, hoje no Teatro das Artes, a partir das 9 da noite. Tem o espetáculo Webbullying, tem convidados muito especiais. É isso, Paulinha? Convidados especiais hoje, dia 14, 9 da noite. Se você quiser, ainda tem ingressos. É só você entrar no perdendoamigos.com.br. Teatro das Artes, aqui no Shopping Eldorado. O Webbullying, a gravação hoje, e você vai aparecer no Pânico lá na Band no domingo. Boa. Então, hoje, gravação do Webbullying no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, a partir das 9 da noite. Informações e vendas é só você acessar perdendoamigos.com.br. E nós estamos de volta aqui com o Renato Folador. Estamos falando sobre a previdência no país. Ele é especialista em previdência e finanças pessoais. Ele está há mais de 30 anos nessa área. Engenheiro civil, administrador de empresas, fez MBA em Barcelona. É um cara que entende do negócio e está aqui conversando com a gente. Muitas dúvidas. Cadê a nossa bebê aqui? Você tem pergunta, bebê? Fala aí, Patrícia. Ela tem sim. Fala aí, Patrícia. Ela olhou o fundo de garantia, ela entrou na conta da caixa do Ambizu. Ela baixou o aplicativo. Qual é a sua preocupação? Você é muito jovem, você está começando agora. Você ficou vermelha. Eu sou muito jovem e eu trabalho como PJ e eu vejo que é uma tendência para os jovens da minha idade, o pessoal que está se formando, trabalhar como PJ. Como essa pessoa pode se planejar para o futuro, para ter uma aposentadoria, enfim, alguma coisa, sei lá, se planejar. Você já está pensando em se aposentar? Não, tá cuidando do futuro, é Ela diferente. tá pensando no futuro, Futuro a Deus pertence. O futuro ninguém sabe.
Futuro é uma coisa... Hã? Pertence a Jeová. Pertence a Jeová. Jeová puxou a ficha, minha filha. Você pode fazer o que você quiser. Nossa, cala a boca, Bolinha. Ela falou uma coisa muito interessante que hoje a tendência é a terceirização. Quer dizer, dificilmente vão ter muitos contratos de trabalho permanentes como nós tínhamos no passado. E isso enfatiza cada vez mais a preocupação individual que a pessoa tem que ter em construir o futuro dela, em ter um projeto de vida. A minha sugestão é que você me falou que é microempreendedor individual, continua com esse plano, que vai te garantir um salário mínimo lá na frente. E o que você tiver de capacidade de contribuir mais, contribua para uma previdência privada de tua livre escolha, pesquise bastante antes, né? Especialmente a taxa de administração, e vá fazendo simulações, que eles oferecem simuladores no site, para você, ao longo da vida, ir contribuindo cada vez mais para quando se aposentar, ter o salário que você recebia. Tem direito a fazer aquele cruzeiro no Caribe, Tem direito, né? verdadeiramente... O mochilão. Comprar o que eu chamo que é o passaporte para a liberdade. Passaporte para a liberdade é você poder, o que der na tua telha sem precisar trabalhar. E não, antigamente... mas é só a Mega Sena, né? O Neymar faz Renato. Aí só a Mega Seninha. Olha, Emílio, acumulada, eu aposentei de gente que comprou esse passaporte e antigamente eu dizia, a pessoa tem que poupar, ela tem que guardar para parar de trabalhar. E era um erro. Hoje, de alguns anos para cá, eu digo o seguinte, a pessoa não pode parar de trabalhar. Faz mal para a saúde. Eu tenho um exemplo na minha casa, meu pai se aposentou muito cedo, daí vieram as doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson. Então, nós temos que ter a tranquilidade de não precisar trabalhar para sobreviver bem e manter o padrão de vida. Mas não devemos nunca deixar de ter uma razão para levantar tudo. E o psiquiatra Então, falou mas- a aposentadoria da Mas, depressão. ô, Renato, mas... Sim, Evandro, é isso mesmo. Então, O psiquiatra falou. mas aí não entra... Porque o grande problema desse negócio é você fazer o cálculo, o que é suficiente para mim, o que eu preciso para viver. É isso que o cara tem que fazer, porque às vezes o cara ele tem um padrão e quer ter outro. Nesse mundo consumista que a gente vive, Sim. parece que sempre tá faltando alguma coisa. Você sempre precisa comprar alguma coisa. Você sempre estou faltando, não tem. Azeite trufado é Você citou caríssimo. num programa aqui uma coisa muito interessante daquele filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman. Sim, A o Bauman. modernidade líquida, né? Sim. Dizendo que, na verdade, hoje tudo é fluido, né? Nada é feito para durar, tudo é novo só por 24 horas. Então é uma coisa louca o consumismo hoje, porque as pessoas, elas, especialmente em países que não têm educação financeira e previdenciária, elas nascem para consumir e para pagar juro, como é o caso aqui do Brasil. Eu digo sempre que tem um segredinho, é você saber separar o supérfluo do necessário. Supérfluo, no dicionário, quer dizer desnecessário, inútil por excesso. E como a gente compra supérfluo? Gordura, Ao né? invés Gordura, de ter né? um bom tênis, tem 3, 4 de cores e marcas diferentes. Caninha. Celular, troca, assim que vem uma nova funcionalidade, troca. Tua televisão lá aumentou 1 polegada, você vai lá e troca. Isso é um absurdo. No mundo inteiro desenvolvido, se ensina as pessoas a poupar antes de Então, gastar. mas isso- E Você não no foi pro Brasil, Japão. Então. se gasta antes de poupar e pior, a gente pede dinheiro emprestado para consumir. Sim, mas isso é da cultura ocidental capitalista. Não. Cultura ocidental capitalista de, É difícil, de cara. consumo, sim. De consumo, mas nós estamos inseridos. Mas Mas a os gente outros tá que num período de consomem... transição da era do consumo, não? Porque, por exemplo, o capitalismo se Não? mantém Não, como? ao contrário, quer dizer, eu tento ensinar pro meu filho que rico não é o que mais tem, mas o que menos precisa. Mas meu a minha vô falava competição, isso. Eles me minha chamam de pão competição, duro. minha O Emílio é competição pão é com a duro. Você é Nike. pão duro, O Emílio ele Meu vai vô comprar me uma ensinou- camisa do Brasil meu pros vô- filhos, ele, É muito ele tem pão 2, duro. ele Meu compra vô- uma, eles racham. Ele compra do Meu Tostão. vô me ensinou sim, eu compro do O Emílio Tostão. é tudo Tostão. promoção. É, tudo Camisa na promoção. antiga. Meu O vô Emílio falava é assim, europeu. ele fala O assim, Emílio é europeu. Por isso que ele tem. Ele fala assim, meu neto, meu neto, o mais rico não é o que ganha mais, é o que gasta menos. Só que aí você Perfeito. fica Triste. Achado, triste. né? O problema Eu não queria É, ter o problema um é que tem iPhone outros 17. avós que falam que O problema cachorro não tem é gaveta. gastar, Emílio, o problema é poupar antes de gastar. Esse é o segredo. Você tem compra crédito de varejo nos países desenvolvidos? Não tem. Não Não existe. tem. Não tem. No Brasil tem. Não, a maior taxa de juros do mas tem o mundo. cartão. Não, mas o que ele diz é que você não parcela cartão. nada. Você Não, nunca não, vai não, chegar tem numa um loja cartão. da Apple e vai Não, falar, espera deixa aí. eu Eu voltei parcelar em 20 agora, vezes. perguntei. Você tem um cartão. Testei mais uma vez, eu estava em Madrid há 15 dias atrás e fui na Apple comprar. Eu disse, vou
Vou ver se vale. Dá pra pagar em 2 vezes o cartão? O cara ficou me olhando com uma cara. Entendeu? Não existe. Né? Não existe. Entendeu Não nada, existe. Não existe compra parcelada. E aqui no Brasil, não. Carro 60 meses. Crediário. Crediário. Não, mas se você for pegar, tudo bem, aqui é crediário, né? Que o cara mete o juro e tal. Mas você vai comprar um carro é leasing, você vai fazer a hipoteca da casa. Mas olha os juros quanto que é. Então, mas o cara, ele gira a economia. Só a casa então, ele nos gira Estados Unidos e o leasing do carro. Por isso que quebrou. Mas você vai lá comprar roupa, vai comprar uma televisão, não tem compra parcelada. Não, e parcelado essa é a diferença, não. Quer dizer, nós não podemos Mas é que nós é pobre, em 10 vezes nós compramos o mundo. Exato. 10 vezes no Emílio, cartão você compra o mundo. Vamos lá, vamos à linha de raciocínio, Tá professor. Vamos à linha de raciocínio, vamos lá. Isso é cultura, 10 no cultura de cartão. consumo. Peraí. Cultura de consumo, correto, professor? Perfeito. Vamos lá. Que é a falta da finança na infância. Lá no colégio vamos lutar por isso. A partir de agora vai virar Vamos lutar para que o MEC coloque finanças e planejamento de previdência nas escolas desde pequeno. Isso eu acho ótimo. Número 2, essa coisa do consumo. Vou te dar um exemplo. As pessoas vão às vezes para os Estados Unidos. Nossa, como lá vamos falar de iPhone, vai. Como o iPhone lá tem um preço melhor. Por que tem um preço melhor? Porque lá o cara não parcela em 10. Porque aqui a gente pensa na parcela mensal, correto? Perfeito. Então, o cara no preço final, ele pode botar o que ele quiser, desde que esteja dentro do seu planejamento orçamentário mensal. Perfeito. Então, o cara da Apple lá, ele é obrigado a botar um iPhone mais barato, porque senão ele não vende. Ele precisa vender. Aqui não. O cara já fala assim, você vai pagar, pô, 250 por mês em 10, caralho. A gente faz Sei lá. muita Então, mas pesquisa. Entendeu? Eu sei, mas isso aí... Mas aí o problema é o preço final, não é? É o cálculo que ele faz. Você tem que calcular o que você gasta por ano e não por mês. No ano, porque isso aqui, pô, não pensa, vou dar um exemplo aqui, um produto que você consuma de internet, vamos dizer Netflix, que era R$15, outro dia já tá 30 pau. No ano, você já parou pra pensar que você gasta R$360 de Netflix? Vai juntando com outras coisas que você tem de consumo. Acabou, é pingado, os caras vão pegando pingado. A Mandinha falou que Viva como um mendigo. consumo. Atenção. Então por Viva ano, só como R$360 mendigo e aposente como um É um rei. terço do É salário isso. mínimo, você Vamos paga por viver- ano. Você fica a sua juventude inteira vivendo que nem um mendigo, aí quando você se aposentar, você vai ser um rei. Posso falar uma Pra coisa? que Você não tem que ser tem rico. saúde pra aproveitar Você suas tem que ter riquezas? a- Por que a pessoa acumula riqueza, sendo que ela vai morrer? Eu vi uma notícia agora, com licença, factual, que você não tem que ser rico, você tem que ter amigos ricos, tem que ser amigo do Neymar, que ele Claro. acabou de dar Que um rico carro que gosta de andar com 150 pobre. pau pro David Brasil, que Mas ajudou me ele com a fala. marca É dele. amizade. Mas me fala, Amizade. que rico quer andar com o A pobre. gente quer esse tipo de amizade. Ele deu um carro de 150 pau agora, pô. Pra quê? Muito bem, Renato, temos... Pois não. Posso fazer uma pergunta? Eu tenho um gerente que vive me ligando, enfim, e eu Quer te pegar? Não. Tá devendo. Eu invisto... Tá devendo, Pra Ah, variar. no banco eu Trabalhar vivo no saldo devendo. negativo. Faz tanto Gerente jabá Aí e tá devendo. Eu vivo devendo. Barriga e no saldo negativo. Sempre Gerente no da Lojas negativo, mas Americanas. eu invisto, enfim, ele toma de mim acho que uns R$600 por mês. Qual que é o... O que você faz que ele toma R$600 por Ah, mês? é isso de previdência. Nós podemos pagar também. É, exato. Querida, Se quiser, R$600. 600 nós pau por temos um mês tá fundo, eu e barato. o Emílio temos um fundo reservado É. pra esse tipo de coisa. E o entendeu? fundo cresce, viu, Entendi. filha? Se o doutor Renato quiser participar desse fundo também, está Eu quero convidado. saber- Ela tem local. Qual que é o número bom pra uma pessoa... Pra uma colocar no pessoa fundo da investir? Marina. 7. Não no fundo da Marina. 7. O número bom é 7. Bom, Marina, depende por quanto. Você gostou, né? Folador. Depende por quanto tempo você vai investir, qual é a finalidade desse investimento e qual é a renda que você quer ter lá na frente quando for resgatar. Então, os 600 é somente uma variável. Você tem que me dizer, eu quero investir com esta finalidade, de fazer uma viagem para o exterior, de comprar um apartamento novo, para minha aposentadoria. Então, dependendo do teu objetivo, é que a gente canaliza, não só em termos de liquidez, como também em termos de tipo de produto. Que ele fala que eu não economizo muito, né? Ah, vá. E eu gasto tudo que eu tenho. Aí ele falou, Marina, vou começar a tirar dinheiro da sua... Porque ele já é meu gerente há bastante tempo. Marina, vou começar a fazer você poupar querendo ou não.
Aí eu falei, tá bom. O gerente te engana. Não Eu tem sei cara que ele que mais colocou. te engana que é gerente de banco. Você não percebeu isso? Não fala. Vocês não ele é meu percebem amigo. isso. Eles têm que bater Não é metas. amigo. Eu Eles têm sei, que bater não, a metas, meta, vender às vezes produto. quando ele de precisa vender da uma meta, taxa, ele me tem liga pra meta. falar, eu preciso que você assine isso, porque eu Ah. preciso bater minha meta. Eles fazem isso dia- com a Você gente. comprar um Outro dia eu não Tem, pre- do banco, pode ver, do banco. O banco nunca vem notícia boa. Olha, o senhor ganhou o pique do Itaú. Eu tô O esperando senhor 1,5 ganhou milhão. o pique do Itaú. Não, ele liga. Eu estou vendendo o pique pra você, uma Que aplicação passa. boa. Que é um. Como é que chama aquilo lá? Não é nem. fundo de Não, outro título de dia- capitalização. Outro- Capitalização. Vai outro dia- dormir, Uma pô. telecena. Outro Ele dia- quer vender Telecena. telecena. Outro pra dia eu nem me você. liguei. Você a hora que eu- vai, banco vai não. financiar o carro, ele te empurra. Outro dia eu nem percebi. A hora que eu vi, eu comprei um consórcio. Eu não consórcio- precisava de um Consórcio Fiat é Uno bom, branco. não é? agora uma Cassete. moto. Eu Cara, não tenho. precisava de um Eu- Consórcio é bom, bola. É bom. Consórcio é bom. Eu Em tese é bom. invisto em É bom. consórcio. Mas você não Então, tira eu nunca sou aquela Obrigado, meu parte. gerente. Tem que ser Ô, contemplado. professor, por que, Obrigado, por gerentão. exemplo, Isso lá de nos 600 Estados Unidos, é consórcio. lá nos Estados Unidos, Consórcio é ótimo. lá nos Estados Unidos funciona, é por causa dos juros, eu acho. Lá eles praticam muito leasing, Sim. certo? Lá tudo é leasing, casa, carro, Sim. os bens de alto valor. Sim. Por que no Brasil os juros é muito alto para não fazer o leasing? O Brasil, essa cultura do leasing? Não pegou a cultura do leasing aqui no Brasil, porque nós temos um vício cultural que é o da propriedade. Né? Entendi. Propriedade. Não, você vai, por exemplo, na Inglaterra, quer dizer, as pessoas fazem um contrato de locação de um imóvel de 40 anos. E não são proprietários, né? Mas nós trouxemos dos nossos pais e avós a cultura de que tem que ter casa própria. A propriedade. Casa, eu falei para minha filha, eu provei para ela, matematicamente e financeiramente, e se ela morasse num imóvel alugado, igualzinho o que ela comprou, no mesmo andar, no apartamento da frente, alugado, e ela investisse o dinheiro que ela pagaria no financiamento, ela quitaria o imóvel à vista em 15 anos e meio. É mais um negócio. imóvel É nós no aluguel, que ela, tiozão, tamo lá. que ela queria um pai pagaria desse, 30 porra. anos. Também. Que no financiamento ela levaria o dobro do tempo, Então 30 você não anos é para a pagar. favor. Mas o que aconteceu? Ela foi lá e financiou. Quer dizer, casa de Quando Ferreira, a pessoa espeto de compra à pau. vista um verdade. imóvel, É e quando a isso. pessoa compra à vista um imóvel, Aí vale a pena. ela tem a bala pra comprar à vista. Se você sempre, quando compra à vista, você tem a capacidade da negociação. Logicamente. E Desconto. tudo é uma questão de diferença entre taxa de juros. Diferença entre... A pessoa recebe, por exemplo, vamos pegar agora o fundo de garantia, né? Por tempo, a Paulinha estava falando. Quer dizer, Prometeram e até agora nada. Não, vai liberar aqui, a primeira, vai liberar. a primeira coisa a fazer é o quê? Pagar a dívida, né? Pagar Claro. a dívida para você eliminar Claro. juro. E a segunda, você investir para poder ter uma rentabilidade. Mas sempre que for fazer uma opção entre, por exemplo, que dívida eu vou quitar, você vê a diferença de juros. Qual que é a dívida com maior juros é a que a primeira você tem que quitar. É isso aí, gente. Eu acabo de pagar meu apartamento quando eu tiver 182 anos. Sabe o que eu Exatamente. queria perguntar pro não doutor dá. Renato? O que você quer, Eu quero Paulinha? perguntar o seguinte, por exemplo... Você quer se aposentar, velho? Agora, ela eu quer agora. gostaria, né, O que cara? você vai Ela tá fazer? louca pra se Ia continuar aposentar. trabalhando, mas ia ter certeza do meu dinheirinho lá todo mês, entendeu? Aí eu queria Cara, eu odeio perguntar o sua voz. seguinte. Aí eu adoro você, Amandinha. Eu queria perguntar Amanda, o seguinte. você é a Paulinha velha, tá? O Ao mercado contrário. de trabalho já tá É isso. complicado, né? Fica igual. Hoje em dia, um profissional com 50 anos já tá ultrapassado para o mercado de trabalho. O senhor acha mesmo que uma pessoa com 70 anos vai ter emprego no Brasil? Vai. Fernando Vai Montenegro. por uma questão muito simples. Lembra que eu falei que a taxa de fecundidade hoje é 1,7 filhos por brasileira? Quer dizer, nós não vamos ter muitos jovens trabalhadores adentrando ao mercado de trabalho daqui para frente. E vai ser cada vez mais valorizado o profissional maduro, o profissional experiente, o profissional Obrigado, gente. que amadureceu ao longo da vida profissional. Suzana Vieira. Fico feliz. Exatamente. Então podem se preparar. Vai ser um ambiente triste de trabalho, hein? Já pensou? Prevent Os sênior. estagiários velho, hein? Nossa, estagiário com Ai, que 50 Nossa, que anos. estagiário velho. É, estagiário, lógico. Vai ter que se Ninguém faz adaptar. mais filho, pô. O Cheiro de negócio naftalina. tá tudo mudando muito rápido, né? Eles falam agora de economia compartilhada, eles falam que a gente vai ter que rever esse conceito Sim. da vida, né? Nós Uber estamos tendo o privilégio de experimentar mudanças profundas no mundo, não só do ponto de vista econômico, mas pessoal, do ponto de vista social. Porque nós vivemos a revolução da tecnologia, né? A tecnologia mudou o mundo e está mudando cada vez mais. Nós vamos ter que nos adaptar a isso. E por isso que eu digo sempre, aquelas pessoas que dizem, no meu tempo, quer dizer, no meu tempo já morreu, porque
no meu tempo é cada vez mais dinâmico. Você tem que se adaptar às novas situações. Tem que se adaptar ao novo mercado de trabalho, tem que se adaptar às novas formas de investimento, à nova forma de construir tua aposentadoria. Porque o mundo está mudando. Então, ou nós nos adaptamos, ou vamos ficar para trás. E eu digo sempre que a gente tem que dar o primeiro passo, né? Porque a preguiça caminha tão lentamente que a pobreza não precisa se esforçar muito para alcançá-la. Quer dizer, nós temos que correr atrás. Nós temos que dar o primeiro passo. Doutor Renato, muito obrigado. Tá aqui o Renato, Folador. Esse é o programa mais triste do ano. Muito bom, muito bom. Eu percebi que o futuro é horrível. O seu, né? O E meu não. o meu não tá. O meu também não. O Emílio tá garantido do Bola. Eu já tô garantido 300 mil por mês. Né? Bola tem consórcio. Vocês estão garantidos. A gente que tá com 30 anos, a gente não tem aposentadoria. Problema de vocês têm a vocês, conta na Quando Suíça. me aposentar é 300 mil por Problema mês, de irmão, que eu vocês. tenho garantido. Problema nada, ajuda a gente aí, irmão. Tamo nessa correria, nessa caminhada. Não vem, não. Se você quiser Não, conhecer... não. Pera aí, ó, deixa eu passar o serviço aqui do professor. Se você quiser conhecer mais o trabalho do Renato, você entra lá, www.renatofolador, é com 2 Ls.com.br ou no Facebook, o Renato Folador. Renato, muito obrigado pelo papo aqui, foi muito bacana. Valeu. Obrigado, um abração para você. Muito bem, queridos, eu vou embora. Mais uma vez quero lembrar que hoje tem gravação do Webbullying com Maurício Meirelles por Pânico na Band. Hoje, dia 14, às 9 da noite, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Marina Manteiga, você podia ir lá também pra gente abrir o seu ia ser Facebook. legal, hein? Seu Facebook Tá deve aberto, ser vai legal. Ia ser legal. Eu acho Ó. que ia ser bem engraçado. Então o Meirelles vai estar lá hoje a partir das 9 da noite. Compre o seu ingresso agora, perdendoamigos.com.br. Hoje temos convidados muito especiais que eu não posso falar quem são agora. Só indo lá. Maravilha. Só indo. Tem que ter surpresa. Boa. Perdendoamigos.com.br é o site para você comprar ingresso e você pode aparecer lá no domingo no Pânico na Band. Vamos embora? Bora. Vamos embora. Beijos e previdências. Fala, galera. O que é? Beijos e previdências. Você não tem filho, meu. Você é um cara feliz. Mas eu tenho uma família pra cuidar. Família. Ele tem gatos. Família. Aquele monte de vagabundo. Família Você acha que não tem que sustentar a família Claro que brasileira? não. Cada um por si. Você acha que eu não cada um devo por deixar si. pra ninguém? Vou deixar meu dinheiro para Emílio quando eu falecer. Deixa meu pra mim. herdeiro. Pô, você não ajuda a O tua Emílio mãe? já é rico. Você é um Elton John. Deixa pra ninguém? Deixa pro namoradinho. Qual? O Tadeu. o Ele tem Heitor? vários. Deixa lá pro Heitor. Heitor penteado. Suas cabeças de gado lá em Uberaba. Tá bom. Núbia Oliver. A casa da sua mãe. Isso. Oi, Zebu. Oi, Zebu. Sua botinha. Zebu, eu tenho minha botinha Zebu. Como é que Sua você botinha sabe? Zebu. É isso aí. Tchau, gente. Amanhã Até amanhã, estamos de volta até ao amanhã. meio-dia aqui na Jovem Pan. Tudo de bom. Tchau. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!